de Cristo, isso dentro da Ordem dos Pastores Evangélicos de Angola. Então, eu, sem mais perca de tempo, vamos para aquilo que é importante. Outra vez, boa tarde, pastor Hamilton, quiser se apresentar, não é? Boa tarde, irmão de Daudino, boa tarde aos ilustres servos do Senhor aqui presentes. Eu sou Hamilton dos Santos, sou membro da Ordem dos Pastores Evangélicos de Angola, OPA, e estamos aqui a convite de Daudino para falarmos um pouquinho em relação à OPA, esclarecer, né, elucidar os irmãos aquilo que tem sido o trabalho que a OPA tem estado a desenvolver em prol do corpo de Cristo em Angola. Ok, muito obrigado. Pastor, já agora, o que é a OPA? A OPA é Ordem de Pastores Evangélicos de Angola, fundada a 13 de novembro de 2013, no caso fez agora no último dia 13, 16 anos. A OPA é uma instituição reconhecida pelo Estado angolano e a OPA visa defender os interesses da classe pastoral, assim como existem outras ordens, né, nos diversos segmentos profissionais, ordem dos médicos, ordem dos advogados, ordem dos engenheiros e por aí em diante. Então, a ordem dos pastores é a ordem que vela e defende a classe pastoral. Ok. Quais são os trabalhos mais, como podemos dizer, mais difíceis que a OPA já teve de fazer em prol da defesa do corpo de Cristo em Angola? Olha, como disse, a OPA existe há 16 anos, fez agora 16 anos, mas o momento mais difícil, mais complicado, difícil não digo, né? O momento mais desafiante da OPA foi o ano passado, quando em agosto, por ocasião de uma reunião do Conselho de Ministros no Ambo, a Ministra da Cultura apresentou uma proposta de lei que feria a todos os níveis a liberdade de culto e crença. Depois da Ministra da Cultura, então, a Carolina Cerqueira, ter apresentado essa proposta de lei, a OPA reuniu, né, com os pastores, isso foi no Hotel Fórum, onde foi criada uma comissão técnica que devia trabalhar exaustivamente numa proposta de emenda à proposta de lei. Para o nosso espanto, nós tínhamos 7 dias a trabalhar nessa proposta de emenda, nós trabalhamos dia e noite. Aqui está o nosso amado pastor Vicente, que é um dos pilares da OPA, e a gente só tem seguido as pegadas. Mas dizer que antes de nós terminarmos a proposta de emenda, veio o decreto. Como os irmãos devem saber, o decreto de 4 de outubro de 2018, o decreto conjunto, no caso, que extinguia as plataformas e, à luz do decreto, começaram os encerramentos compulsivos da igreja. Ali, nós entramos numa jornada muito difícil, perdemos noite, sacrificamos, enfim, fizemos diplomacia, né, com as diversas instituições, desde o INARA e outras instituições, para ver se recuassem naquilo que eram as medidas inconstitucionais do decreto. Nós, e acredito que os irmãos tenham visto, né, igrejas a serem encerradas, onde os polícias, os homens da fiscalização, enfim, entravam para as igrejas, escreviam no interior do púlpito, no altar, enfim, encerrado, e isso é inconstitucional. Então isso foram os momentos mais difíceis que a OPA viveu, que veio culminar então com a marcha, a primeira vez que a igreja saiu às ruas. Foi o ano passado. Sim, foi o ano passado. A princípio nós tínhamos a marcha marcada para o dia 1 de dezembro, mas fomos impedidos literalmente de realizá-la no dia 1 de dezembro, mas graças a Deus conseguimos realizá-la no dia 8 de dezembro, que foi um marco na história da igreja em Angola, tudo em defesa
do corpo de Cristo. Já agora, pastor Hamilton, como é que está a se dar o segmento da relação OPA-Estado, né, nesta senda dos encerramentos das igrejas? Qual é a nova surpresa que nós podemos esperar do Estado? Olha, a OPA, né, fez a proposta de emenda. Graças a Deus, aquilo que nós colocamos e apresentamos à Assembleia Nacional, concretamente à 7ª Comissão, 70%, 60% daquilo que foi a proposta de emenda da OPA foi bem acolhida pelo Estado, que nós tivemos uma reunião na 7ª Comissão, e até o momento as coisas não estão como nós queríamos que estivessem, mas também não estão tão mal. Não estão tão mal. Não estão como nós queríamos que estivessem, mas também não estão tão mal. E temos estado a trabalhar com o Estado. A nossa diplomacia é contínua, é constante, porque o que a OPA defende? O Estado diz que deve-se encerrar igrejas porque existem pastores que atuam à margem da lei, atuam à margem da Bíblia. A OPA acredita que existem pastores, infelizmente, que têm práticas pouco abonatórias, mas a OPA defende que quem tem de tratar a questão dos pastores é a ordem dos pastores. Amém. Porque o Estado não interfere, okay, na classe dos médicos diretamente, não interfere na classe dos juristas diretamente, sem passar pela ordem que os representa. Então, a nossa luta enquanto OPA é que o Estado possa empoderar a OPA e ser a OPA a tratar diretamente com os ministros de culto. Amém. Pastor Hamilton, assim já a título de fecho, poderia nos dizer então quais são as vantagens, né, dos ministros aqui, sobretudo a nível do município de Viana, estarem inscritos com as suas congregações na OPA, e quais são as possíveis consequências que os ministros, bem como as congregações, poderão ter ou acarretar caso não façam parte ou não estejam inscritas na Ordem dos Pastores Evangélicos de Angola. E já agora, para se fazer parte da Ordem dos Pastores Evangélicos de Angola, o que é que de facto é necessário? Olha, comumente as pessoas me perguntam: Hamilton, todo esse trabalho que vocês fazem na OPA, vocês ganham o quê? Pastor Vicente já foi perguntado várias vezes isso também. Vocês ganham o quê? E a nossa resposta é a seguinte: nós não ganhamos nada, mas o corpo de Cristo ganha. Ok? Nós trabalhamos em prol do corpo de Cristo. Eu disse ontem numa atividade onde nós estivemos presentes que quando do encerramento das igrejas, a nossa igreja, a minha igreja não foi encerrada, a igreja do pastor Vicente não foi encerrada, e de mais alguns membros da OPA não foi encerrado, mas nós, passo termo, temos o cabedal em favor daqueles cujas igrejas foram encerradas e não tinham voz. Ok? Então, qual é o benefício? Pode bater palmas se achar. Qual é o benefício que nós, enquanto ministro, temos em fazer parte da OPA? Observe, ontem mesmo, pastor Vicente, quando nós estávamos lá naquela atividade, eram 13 e tal, mas no noticiário da TPA, às 13 horas, passou a notícia de um pastor, vamos aqui colocar, um suposto pastor, que foi apanhado com 7 quilos de cocaína no aeroporto 4 de fevereiro. E eu recebi, pastor Vicente, uma mensagem de um homem do SIC que nos conhece, que trabalhou conosco, disse: olha, pastor, mais um dos vossos colegas caiu na rede. Eu disse: alto lá. Não é bem assim que mais um dos nossos colegas caiu na rede, porque não sabemos se ele é ou não é pastor. Então a ideia é o quê? Que todos os ministros façam parte da OPA. Já sabemos quais são os problemas que existem na classe pastoral, muitos que se fazem passar por pastores e na realidade não são, e é importante nós saber que as falhas, os erros daqueles que se fazem passar por pastores e não são, acaba manchando toda a classe. E um dos grandes objetivos de nós nos unirmos na OPA, estarmos ali dentro dessa grande organização, é para sabermos quem é quem, onde cada um está, em que é que podemos nos ajudar,
assessoria jurídica. Às vezes os irmãos têm uma igreja pequena ali, aqui no meio do bairro, aqui no meio de Viana, e não tem condições, aspectos jurídicos a serem tratados a nível da própria igreja, mas você não tem condições de contratar um advogado, de pagar os honorários altos do advogado. Mas na ordem nós temos juristas, nós temos pessoas competentes que podem dar este auxílio. E tantas outras vantagens que a nível da ordem todos os ministros de cultos podem ter. Agora, ordem de pastores evangélicos da Angola. Onde é que ficam os profetas? Onde é que ficam os apóstolos? Onde é que ficam os arcebispos, os quase deus? Onde é que ficam esses irmãos? Na verdade, somos todos servos. E todos, arcebispos, profetas, isso e aquilo, estão dentro da ordem de pastores evangélicos da Angola. Então, se você é arcebispo, se você é profeta, se você é quase Deus, se você já está lá em cima e acha, não, eu não posso entrar na ordem dos pastores porque eu já não sou pastor. Na verdade, somos todos pastores, até Jesus é pastor, não é? Agora, a última pergunta é, né, como fazer para... Pronto, eu tenho até aqui algumas fichas de inscrição. Os irmãos que quiserem podem se inscrever na Ordem dos Pastores Evangélicos da Angola. Nós temos alguns requisitos, né? Coisas simples, desde declaração do curso de teologia que você tem ou não, habilitações literárias, 2 fotografias, cópia do bilhete. Se você não é o líder da igreja, deve trazer uma declaração do teu pastor. E a entrada são, ou seja, as joias são 5.000 kwanzas, a impressão do cartão são 3.000 kwanzas e a mensalidade, o valor da mensalidade são 1.000 kwanzas por mês, no caso, mensalidade. Ok, preço da igreja. Exatamente. Ok. Então, caríssimos ilustres ministros, ouvimos aqui então, de facto, o que é a OPA. Vai deixar no final, pode ser, pastor? Então, nós vimos aqui a vantagem, ou seja, as vantagens de os ministros fazerem parte desta magna organização. Há muitas vantagens, benefícios, desde jurídicos, teológicos e profissionalmente falo da classe pastoral. Não é? Então, só para que também tenham uma ideia, a OPA ainda este ano esteve representada pelo seu bastonário numa conferência internacional em Washington DC, nos Estados Unidos da América. Exatamente. Fruto das diplomacias que a OPA tem estado a fazer, concretamente, o grande marco que foi a marcha que nós realizamos no último dezembro de 2018, nós fomos chamados, né, a representação foi o nosso digníssimo bastonário, para uma conferência sobre liberdade nos Estados Unidos da América. Deixa dizer liberdade religiosa, exatamente. Deixa-me dizer que de todos os países foram convidados líderes, né, evangélicos e os ministros das relações exteriores para estarem nessa conferência. Mas daqui de Angola saíram apenas 2 pessoas, que foi o nosso bastonário e o indivíduo de uma outra instituição. Não foi ninguém do governo angolano para essa conferência. Depois, nós tivemos uma reunião, né, pastor Vicente, de muitas que já temos tido com a embaixada americana, tudo para aflorar aquilo que são as realidades das liberdades em Angola. Vamos dizer, irmãos, que nós vamos chegar a uma fase, e assim como acontece nas outras ordens profissionais, que um médico formado no exterior do país ou em qualquer lugar, se não estiver inscrito na ordem, não poderá exercer a sua atividade por mais formação que tenha. Estamos a chegar no nível que o pastor, o ministro, o apóstolo, isso e aquilo, se não estiver inscrito na ordem, não vai poder exercer o seu ministério aqui no território angolano. Essa medida não é para privar os ministros das suas visões, disso e aquilo, mas é para nos organizarmos. Porque se um falha, mancha o corpo de todos. Então nós precisamos pôr ordem na classe pastoral. Ok, muito obrigado, pastor Hamilton. Contatos? Os irmãos que quiserem se inscrever, eu vou deixar aqui com a organização algumas fichas de inscrição, mas os irmãos que quiserem entrar em contato conosco podem apontar, são os meus números pessoais,
923 68 58 44. Repito, 923 68 58 44. Passe a palavra aos outros irmãos que não estão aqui presentes a se inscreverem na OPA e vamos dar força ao corpo de Cristo. Muito obrigado. Ok, muito obrigado.